Meu nome é Silvio Andrade, 46 anos, caminhoneiro desde os 24. Ao longo das décadas, percorri quase todo o Brasil sobre rodas. Já enfrentei assaltos, deslizamentos e até perseguição de bicho solto em estrada de chão. Mas tem uma coisa, uma única coisa, que até hoje eu evito contar. E quando conto, só falo baixinho, pra não parecer louco. Mas agora, depois de 5 anos sem dormir direito, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Tudo começou numa quarta-feira de julho de 2019. Peguei um frete de adubo saindo de Brasília com destino a Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Como sempre, revisei o caminhão, abasteci, conferi a carga e anotei a previsão do tempo. Chuva leve à noite, nada demais. Parti por volta das 4 da tarde, planejando chegar de manhã cedo no destino. A primeira parte da viagem foi tranquila. Rádio ligado em uma estação sertaneja, estrada quase vazia e uma garrafinha térmica de café forte para aguentar o tranco. O problema começou quando passei pelo trevo de João Pinheiro. O céu já estava completamente escuro e uma névoa começou a surgir do nada. Uma bruma baixa, espessa, que parecia engolir tudo a poucos metros à frente. Reduzi a velocidade e segui atento. A sensação era de que aquela parte da estrada não queria ser atravessada. Foi então que, às 22h37, lembro até hoje por causa do relógio digital no painel, vi algo no acostamento. Um menino, parado, de pé, imóvel. Uns 10 anos, magro, cabelo escuro molhado na testa. Vestia uma camisa branca, meio amarelada, short azul e estava descalço. No meio daquela friagem, daquela névoa, os braços pendiam ao lado do corpo e o rosto estava voltado direto para os faróis do caminhão. Ele não piscava, não se movia. Pisei no freio instintivamente. O caminhão deu uma sacudida e quase derrapou. Meu coração foi parar na garganta. Quando finalmente parei, olhei pelo retrovisor. O menino tinha sumido. Olhei pelo espelho do outro lado. Nada. Acostamento vazio. A névoa ainda girava lenta, como fumaça saindo do asfalto. Meu primeiro pensamento foi: alucinação. Eu estava cansado, talvez café demais, estrada demais. Respirei fundo e segui. Mas 10 minutos depois o rádio começou a chiar. A música falhou, deu lugar a um ruído abafado, como se alguém estivesse mexendo em papel alumínio dentro do alto-falante. E então, uma voz infantil surgiu, baixa, arranhada, sussurrando: "Por que você não parou?" Gelei. Desliguei o rádio na hora, com a mão trêmula. Olhei ao redor da cabine como se esperasse encontrar alguém ali comigo, mas eu estava sozinho. Ou achava que estava. Aquilo mexeu comigo. Fiquei rodando com a mente embaralhada, sentindo calafrios. Lembrei de uma história que um colega caminhoneiro, Paulão, me contou há anos, sobre um trecho de estrada onde ele jurava ter visto a imagem do pai dele, falecido, acenando no acostamento. Paulão parou, mas não havia ninguém. Ele abandonou a profissão 2 meses depois. Decidi parar no próximo posto que aparecesse. Uns 20 minutos depois, encontrei um pequeno ponto de apoio, daqueles antigos, com placa meio apagada e só um frentista do lado de fora, fumando encostado num tambor. Parei. O cara mal olhou para mim. Só apontou com o queixo para a lanchonete. Entrei. O lugar era escuro, com iluminação fraca, cheiro de óleo e café velho. As mesas estavam todas vazias. Um ventilador gerava lento no teto, emitindo um rangido constante. Tinha uma mulher atrás do balcão. Quando me viu, seus olhos demoraram 1 segundo a mais do que o normal sobre mim. Foi um olhar que nunca esqueci. Mistura de reconhecimento com pena. Pedi um pingado e um pão com manteiga. Sentei. O rádio da lanchonete estava ligado em uma estação AM, mas só chiava. Tentei puxar conversa. "Tá fraco o sinal hoje, né?" Ela respondeu, sem emoção. Sempre fica assim quando ele passa. "Ele quem?" "O menino da estrada." Dei uma risada sem graça. "Que menino?" "O que morreu atropelado aqui perto. Uns dizem que foi em 82, outros em 85. A família dele morava numa fazenda próxima.
Uma noite ele saiu correndo para buscar ajuda, nunca mais voltou. Foi visto pela última vez por um caminhoneiro que não parou. Fiquei em silêncio. Meu pão esfriava no prato. Ela continuou. Ele aparece quando alguém que devia parar não para, mas às vezes ele dá outra chance. Voltei para o caminhão com o estômago embrulhado. Antes de subir, o frentista me chamou. Se ele aparecer de novo, não encara os olhos dele. Se encarar, ele entra. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Voltei para a estrada. A névoa estava mais densa. As placas começaram a se repetir. Juro por Deus que passei 3 vezes pelo mesmo marco de quilometragem. O GPS travou. A bússola do painel rodava sem parar. A sensação era de que eu estava dirigindo em círculo. O sono começava a bater, mas o medo mantinha meus olhos abertos. A estrada parecia cada vez mais estreita, mais opressora. As árvores dos 2 lados se curvavam como se fossem fechar a pista. E então, ele apareceu de novo, no meio da pista. Dessa vez não estava parado. Ele andava, devagar, em minha direção, o rosto ainda sem expressão, os pés sujos de terra vermelha, as roupas molhadas. Mas o que mais me assustou foi o som. Dentro da cabine, mesmo com os vidros fechados, eu ouvi claramente a voz dele. Agora você pode parar. Freiei com tudo. O caminhão deslizou, parou a poucos metros dele. Tremendo, desci da cabine, respirando ofegante. Olhei ao redor. Vazio. O menino havia sumido de novo. Dei a volta no caminhão para verificar os pneus, conferir a carga. Estava tudo certo. Voltei para a cabine. E aí, o vi. Sentado no banco do carona. Pele pálida, olhos fundos, como se não dormisse há dias. Estava quieto, só me observando. Eu não consegui gritar. Não consegui correr. A única coisa que ele disse foi: agora você parou. Desmaiei. Quando acordei, estava numa unidade de saúde em Lafayette. Um policial me disse que eu fui encontrado desacordado dentro da cabine, o caminhão ainda ligado, parado no acostamento. A carga intacta, os documentos no painel e um detalhe que ninguém explicou. O banco do carona estava molhado, como se alguém tivesse sentado ali, completamente encharcado. E havia algo mais. Um pequeno pedaço de tecido azul, enroscado no cinto do banco. Parecia parte de um short infantil. Depois disso, nunca mais passei pela BR-040. Troquei de rota, de caminhão, e até hoje evito falar disso. Perdi alguns contratos por não aceitar aquele trajeto. Não me importo. Nada vale mais que minha sanidade. Mas às vezes, quando estou parado no acostamento esperando o sono passar, eu ouço o rádio chiar sozinho. E uma voz infantil, baixa, quase imperceptível, me pergunta: você vai parar dessa vez? Ou vai deixar passar de novo? Meu nome é Gerson Lima. Tenho 54 anos e sou caminhoneiro desde os 19. 35 anos de estrada e cada viagem traz suas histórias. Algumas que a gente conta, outras que a gente guarda para sempre. Era novembro de 2017 e eu fazia uma rota do interior de São Paulo, entre Itobe e Santa Cruz das Palmeiras. Um trecho que eu conhecia bem, mas naquela noite, nada parecia normal. Nos últimos dias, uma chuva forte desmoronou parte da rodovia principal e eu precisava usar uma estrada vicinal, estreita, sem iluminação, cheia de buracos e com um mato que parecia querer engolir o asfalto. Saí de Itobe perto das 23 horas, com a noite quente e abafada. O céu estava carregado e uma névoa baixa começava a se espalhar pela estrada, como um manto branco que se movia lentamente, escondendo as árvores e engolindo os sons. O caminhão vibrava sobre meu corpo cansado e o rádio chiava, lutando para captar qualquer estação.
mas só saía estática, um ruído estranho, quase como um sussurro distante. Enquanto eu dirigia, lembrava das histórias que outros caminhoneiros contavam sobre aquela estrada. Falam de luzes estranhas, vultos que aparecem de repente, vozes que ninguém entende. Sempre descartei como delírio de quem está cansado demais, mas aquela noite era diferente. O ar parecia carregado de uma energia pesada. A névoa foi aumentando, ficando densa, fria, grudando no vidro do caminhão como se quisesse entrar. Meu coração acelerou quando, de repente, no acostamento, eu a vi. Uma mulher, parada, imóvel. Morena clara, cabelo preso num coque apertado, vestido bege, amarrotado e sujo nas bordas. O rosto dela não mostrava medo, nem desespero, mas uma calma estranha, quase surreal. Ela acenava com a mão esquerda, devagar, como se fosse uma parte de um ritual antigo. Eu parei o caminhão, o corpo congelado e o coração disparado. Uma mistura de medo e compaixão me fez frear sem pensar duas vezes. Ela entrou devagar, sem dizer uma palavra. Sentou-se ao meu lado e colocou as mãos delicadamente no colo. Obrigada por parar. Ninguém para à noite, disse com uma voz baixa, doce, quase um sussurro. Tá tudo bem? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Ela desviou o olhar e respondeu olhando pela janela. Preciso chegar até um ponto mais à frente, um posto abandonado. Você vai ver. Durante o trajeto, ela permaneceu em silêncio absoluto, fixando o olhar na escuridão que passava pela janela. O ar dentro da cabine parecia pesado, como se alguma presença invisível tivesse entrado junto com ela. Eu tentava puxar assunto, mas parecia que qualquer palavra rompia uma barreira invisível. O som do motor e o vento lá fora eram as únicas coisas que se atreviam a existir naquele espaço. A estrada era estreita, cheia de buracos profundos, e o mato alto quase tocava os pneus. A névoa engolia a luz dos faróis, transformando o caminho num túnel branco e infinito. Meu pensamento se perdeu por um momento e lembrei da minha esposa, Ana, e do filho que deixei em casa, longe dali, na cidade. A sensação de solidão na estrada nunca tinha sido tão forte. Quando passamos por uma ponte velha de madeira, o barulho rangente dos pneus no assoalho parecia um aviso. O ar ficou ainda mais úmido e pesado. O cheiro de terra molhada misturava-se com um leve aroma de mofo, como se o tempo ali tivesse parado. Foi nesse instante que o rádio começou a chiar alto, quebrando o silêncio de forma abrupta. O chiado subia e descia, como alguém tentando sintonizar uma frequência que não existia. A luz da cabine piscou 2 vezes e então se estabilizou. Ela, sem desviar os olhos da estrada, murmurou. Tá quase lá. Avistamos o posto. Uma estrutura caída, esquecida pelo tempo. O letreiro girava lentamente no vento, enferrujado e coberto por camadas de ferrugem que mal deixavam ler as letras desgastadas. Posto Santa Cruz, fechado para reformas. Mas estava claro que aquele lugar não via reforma há décadas. As bombas de combustível estavam tomadas pelo mato alto, as mangueiras pendiam, ressecadas e quebradiças. Um Fusca velho, com o vidro da frente quebrado, estava estacionado num canto, os pneus afundados no chão de terra batida e folhas secas. Ela apontou para o posto sem emoção. Pode parar aqui. Encostei o caminhão com o coração apertado, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Virei para perguntar se precisava de ajuda, mas o banco do passageiro estava vazio. Totalmente vazio. Olhei para a porta, trancada. Desci com cuidado, andando devagar para não fazer barulho, iluminando ao redor com a lanterna do celular. O silêncio era esmagador. Não havia pegadas, nem sinal de movimento. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Gritei com a voz trêmula. Ei, tá aí? Por favor! Só o silêncio respondeu. Voltei ao caminhão, sentindo a adrenalina subir, as mãos suando frio. Quando me sentei, notei que o banco do carona ainda estava afundado, quente, como se acabara de ser ocupado. Com as mãos trêmulas, abri o porta-luvas. Lá dentro,
Encontrei uma fotografia. Era ela, parada exatamente em frente ao posto, a mesma veste, o mesmo olhar sereno que parecia atravessar a alma. No verso, escrito à mão, ela espera até hoje. Passei a noite em um hotel da cidade, incapaz de pregar o olho. No bar local, conversei com um Clovis, um senhor grisalho que parecia saber tudo da região. Ele me contou que aquela mulher, Celina, trabalhava no posto até desaparecer misteriosamente numa noite chuvosa, quase 30 anos atrás. Ninguém jamais encontrou seu corpo. Desde então, motoristas evitam aquele trecho e muitos juram ter visto a mulher pedindo carona na estrada. Eu nunca mais voltei naquela estrada vicinal. Prefiro dar a volta e rodar muito mais do que enfrentar a névoa, o silêncio e a espera eterna. E toda vez que vejo alguém pedindo carona à noite, lembro dela. Imóvel, serena, esperando. A estrada fala, e algumas vozes nunca se calam. Enquanto eu dirigia, não conseguia tirar da cabeça as vezes que estive ali, naquela estrada, sozinho, enfrentando o cansaço, a solidão e o medo que a gente nunca admite. Lembrei da minha esposa, Ana, que sempre me dizia para ter cuidado. Da última vez que liguei para ela antes de sair para essa viagem, a voz dela soou preocupada, como se pressentisse algo. Pensei no meu filho, Pedro, que cresceu rápido demais sem eu estar por perto. Essas estradas são mais do que caminho. São um lugar onde a gente confronta não só o mundo, mas a própria alma. Passei por uma curva fechada e a névoa parecia se fechar ainda mais. A luz dos faróis mal atravessava a bruma densa que parecia viva, se movendo, quase respirando ao nosso redor. Senti a temperatura cair, um frio que entrou nos ossos. Meus dedos ficaram rígidos no volante. Olhei para o banco do carona onde deveria estar, mas não havia nada, além do vazio escuro. O silêncio era absoluto, até que o rádio voltou a chiar com uma interferência estranha, que parecia formar palavras incompreensíveis. Era como se a estrada estivesse falando, me avisando ou tentando me prender ali. No bar, Clovis me contou que Celina nunca foi vista depois daquela noite. Mas os motoristas que passam ali juram ver sua figura na beira da estrada, parada na névoa, com o mesmo olhar calmo e sereno. Alguns dizem que ela aparece para quem precisa de ajuda, outros que ela aparece para quem merece um aviso. Eu não sei o que vi naquela noite. Só sei que a estrada nunca mais foi a mesma para mim. A estrada é uma voz antiga, que sussurra histórias esquecidas, e algumas vozes, como a de Celina, nunca se calam. Depois daquela noite, fiquei meses acordando suando frio, revivendo cada instante. A solidão da estrada nunca me assustou tanto. Era diferente, uma presença invisível que me observava, que parecia querer algo de mim. Meu nome é Marcos Silva. Tenho 42 anos. Sou caminhoneiro desde os 20. Conheço cada estrada suja, cada buraco que engole pneu e já vi muita coisa que não dá para explicar. Mas nada me deixou tão marcado quanto o que aconteceu numa madrugada fria de maio de 2018, numa estrada de terra entre São Carlos e Ribeirão Preto. A estrada era escura, sem iluminação, só a luz dos meus faróis cortando o breu. Chovia pouco, mas o chão estava molhado e escorregadio. Eu seguia sozinho, cansado, tentando manter o foco para não cochilar. Por volta da 1h30, uns 40 quilômetros antes de Ribeirão Preto, percebi uma figura parada à beira da estrada. Era um homem, mas a sombra parecia maior, distorcida. Ele usava uma jaqueta preta e um boné baixo que escondia o rosto na penumbra. Pareceu que ele acenou para eu parar. Meu instinto mandou continuar, mas o peso da solidão e o medo me fizeram parar. Abri a janela devagar. "Preciso de uma carona até a próxima cidade?" disse ele, voz rouca e baixa. "Tá frio pra carona, cara."
Sobe aí, respondi, meio desconfiado. Ele entrou no banco do carona, em silêncio. O cheiro dele era forte, de terra molhada e fumaça. O ar dentro da cabine ficou gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Enquanto dirigia, sentia um arrepio constante, como se algo não estivesse certo. Olhei para ele e notei que o rosto estava coberto de sombra. Impossível ver os olhos. Então o rádio, que eu estava desligado, começou a chiar com um barulho forte e cortante. Tentei ligar e desligar, mas o chiado não parava. Ele falou, quase sussurrando. Você não devia ter parado. Meu peito apertou. De repente vi pela janela algo se mexendo na mata. Uma sombra rápida, que não fazia barulho. Olhei para o passageiro. Ele sorria. Mas o sorriso não chegava aos olhos, porque não havia olhos visíveis. Senti o volante tremer nas minhas mãos. O caminhão desacelerou sozinho. Pedi para ele sair, mas ele não respondeu. Então, uma voz no rádio, baixa e arrastada, disse: Agora é tarde demais. O caminhão parou no meio da estrada. Olhei para trás pelo espelho e vi uma figura enorme se aproximando do caminhão. Uma sombra negra, sem forma definida, que parecia sugar a luz. Foi a última coisa que lembro antes de acordar sozinho no acostamento, com o caminhão desligado e a porta do passageiro aberta. Não havia ninguém lá. Desde então, evito aquela estrada. E toda vez que passo por lá, sinto um frio no corpo e uma presença que não me deixa em paz. Porque tem coisas na estrada que a gente não devia ter encontrado e que não saem da cabeça. Meu nome é Marcos Silva, 42 anos, caminhoneiro desde os 20. Já rodei por quase todo o estado de São Paulo. Conheço as estradas de terra como a palma da minha mão. Cada curva, cada buraco, cada silêncio. Era uma madrugada fria de maio de 2018. O céu estava fechado, carregado de nuvens pesadas, que prometiam chuva. A estrada de terra entre São Carlos e Ribeirão Preto estava escura, cortada só pelo feixe amarelo dos farões. A chuva tinha passado há pouco e o chão estava molhado, deixando a poeira em suspensão, grudando na lataria. Eu estava cansado, havia dirigido por horas, lutando contra o sono e o silêncio, que só aumenta a sensação de isolamento. Por volta da 1h30, uns 40 quilômetros antes de Ribeirão, percebi uma figura parada à beira da estrada. No começo pensei que fosse só num caminhoneiro parado, mas a sombra parecia estranha, maior do que deveria ser. Era um homem, vestindo uma jaqueta preta e um boné que escondia o rosto na penumbra. Pareceu que ele acenou para eu parar. Meu instinto mandou continuar, mas o peso da solidão e o medo me fizeram parar. Abri a janela devagar. Preciso de uma carona até a próxima cidade, respondeu com uma voz rouca e baixa. Tá frio pra carona, cara. Sobe aí, respondi meio desconfiado. Ele entrou no banco do carona em silêncio. O cheiro dele era forte, de terra molhada e fumaça. O ar dentro da cabine ficou gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Enquanto dirigia, sentia um arrepio constante, como se algo não estivesse certo. Olhei para ele e notei que o rosto estava sempre coberto pela sombra do boné, e seus olhos não eram visíveis. Então, o rádio, que eu tinha desligado, começou a chiar alto, um barulho cortante que encheu a cabine. Quando abri os olhos, senti o corpo gelado. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Não havia vento,
Não havia som de grilo, nem de pneu passando ao longe. Era como se o mundo tivesse sido pausado. O caminhão estava parado, desligado, e eu deitado na beira da estrada, com as costas no barro molhado e os braços formigando. A porta do passageiro estava aberta. Eu me levantei devagar, trêmulo, os músculos doloridos como se eu tivesse tomado uma surra. A mente estava confusa, embaralhada. Tentei lembrar exatamente o que aconteceu, mas tudo vinha em flashes. O homem, o rádio chiando, aquela sombra vindo pela mata, o caminhão parando sozinho. Subi de volta no caminhão com dificuldade. O banco do carona estava molhado, não de chuva, mas de algo mais denso. Tinha cheiro de mofo, um cheiro forte, antigo, como de algo que ficou enterrado por muito tempo. Girei a chave. Nada. Mais uma vez. O painel piscou e o rádio ligou sozinho, soltando um chiado abafado que foi crescendo em volume até quase me estourar os ouvidos. Desliguei à força, puxando os cabos. O som parou, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior. Depois de alguns minutos tentando respirar, o motor finalmente voltou a funcionar. O caminhão deu sinal de vida, como se tivesse dormido e acordado de um pesadelo junto comigo. Dirigi até Ribeirão, sem olhar para o banco do carona. Nos dias seguintes, eu não consegui trabalhar. Toda vez que tentava descansar, via aquela figura parada na beira da estrada. Ou pior, sentia ela sentada ao meu lado de novo. Fui ao médico, disseram que era estafa, cansaço extremo. Me receitaram calmantes. Mas eu sabia. O que aconteceu naquela estrada não foi fruto de mente cansada. Conversei com um mecânico de confiança sobre o rádio e a parte elétrica. Ele olhou tudo. Não havia nenhum problema no sistema. O rádio, segundo ele, estava perfeito. Até demais. Ele disse isso com um olhar estranho, como se não quisesse continuar o assunto. Fui até um posto antigo em São Carlos, onde os caminhoneiros mais velhos costumam se reunir. Perguntei discretamente se alguém já tinha visto coisas naquela estrada de terra. O silêncio veio antes das respostas. Depois de um tempo, um deles, um homem magro, de voz rouca, disse: "Você viu o que mora lá? Aquela estrada não é só barro e mato, não. Tem coisa antiga naquela terra. Coisa que não gosta de ser vista." Outro completou: "Um colega nosso desapareceu ali em 2009. Só encontraram o caminhão dele dias depois, parado, banco do carona aberto e o rádio chiando." Engoli suaco. Aquelas palavras colaram em mim. Desde então, toda vez que estou na estrada e vejo alguém pedindo carona, lembro do rosto que eu não consegui enxergar. Lembro do rádio ligando sozinho. Lembro do frio. Não da madrugada, mas daquele frio que nasce dentro da gente quando a alma sente que tem algo errado. Tem algo naquela estrada que se alimenta do medo, que se esconde nas sombras e viaja com a gente quando a gente pensa que está sozinho. E às vezes, quando paro o caminhão em algum posto deserto, ouço o rádio fazer um estalo seco, mesmo desligado. E tenho certeza que, Sem olhar, tem alguém ou alguma coisa sentada ali de novo, esperando a próxima parada. Desde aquela noite, não importa para onde eu vá, parece que uma parte de mim nunca mais voltou daquela estrada. Tem gente que acha que a gente só transporta carga, mas às vezes a gente carrega coisas que não vê, coisas que não deviam estar aqui, coisas que entram e não saem mais.
Já pensei em largar tudo, vender o caminhão, sumir do mapa. Mas o que me prende não é só medo do que vi, é o medo do que ainda me vê. Porque tem uma coisa que aprendi na estrada. O sobrenatural não aparece com trovão, com grito, nem com sangue espalhado. Ele se revela no silêncio, no canto do olho, no banco vazio que, de repente, parece ter alguém sentado de novo. E você sente, mesmo sem ver. Tem coisas que não querem ser vistas. E tem caminhoneiros que pararam e nunca mais foram os mesmos. Meu nome é Ronaldo Xavier, 50 anos, caminhoneiro há mais de 3 décadas. Se tem uma coisa que aprendi nesse tempo, é que o medo de verdade não vem de ladrão nem de acidente. Vem do silêncio, do vazio, da estrada que te observa. Essa história aconteceu em outubro de 2020, na Serra do Palmital, no interior de Minas Gerais. Um trecho esquecido, onde a pista parece subir direto para o céu e desaparecer no meio da neblina. A serra é conhecida por suas curvas fechadas, pelos deslizamentos no verão e por uma lenda antiga que os moradores evitam comentar. Dizem que, em uma das curvas, motoristas se perdem até hoje, mesmo com GPS e tudo mais funcionando. Ninguém sabe por quê. Naquela noite, eu carregava a madeira serrada, vinda de uma fazenda no sul de Minas, destino São Paulo. Era para ser uma viagem tranquila, mas, como a rota principal estava interditada, peguei esse desvio pela serra, contra a minha vontade. Eram quase 2 da manhã quando eu comecei a subida. Estava exausto, mas alerta. Liguei os farões auxiliares, buzinei antes de cada curva, como manda a prudência. Só que havia algo estranho naquela noite. O vento estava parado. Nenhuma folha se movia. A serra parecia morta. O rádio não pegava mais nada. O celular sem sinal. E a névoa, densa como leite, começou a cobrir tudo em questão de minutos. O farol só iluminava 2 ou 3 metros adiante. Passei a dirigir quase no instinto. Foi então que avistei a placa. Enferrujada, torta e quase caída. Curva do Esquecimento, 600 metros. Achei curioso o nome, mas segui em frente. Já tinha ouvido histórias de colegas, mas nunca dei crédito. Porém, ao passar pela tal curva, algo mudou. O som do motor diminuiu, o painel digital começou a piscar, como se tivesse com falha elétrica, e o mundo pareceu repetir. Senti como se tivesse feito a curva 2 vezes. Verifiquei o odômetro, estava marcando o mesmo trecho. Olhei o GPS, travado, congelado. O ponteiro da bússola girava sem parar. Olhei no retrovisor. Não havia mais estrada atrás de mim. Só escuridão e névoa. Eu estava preso, na serra, na curva, num lugar que parecia fora do tempo. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando vi a mesma árvore caída pela segunda vez. Era uma árvore grande, com galhos secos como braços quebrados, tombada no canto esquerdo da pista, logo após a curva. Quando passei por ela de novo, percebi que era idêntica. O mesmo galho apontando para cima, a mesma mancha escura no tronco. Achei que fosse o cansaço, mas a sensação era clara. Eu estava rodando em círculo. Reduzi a velocidade, liguei o alerta, parei o caminhão no acostamento de terra e desci para respirar. O ar era pesado, úmido, cheio de cheiro de ferrugem e madeira molhada. A serra estava mergulhada numa neblina espessa, branca como cal, e o silêncio era tão absoluto que até meu próprio respirar parecia alto demais. Tentei olhar para o vale, mas não havia vale algum, nem montanha, só branco. Um nada opressor. Subi de novo no caminhão, peguei o celular, sem sinal.
Tentei religar o GPS, nada. E então, no fundo da serra, eu ouvi um som que não era meu. Um motor, distante, grave, como o ronco de um caminhão velho subindo a ladeira. Olhei os retrovisores, nada. Virei a cabeça para fora da janela, nada. Mas o som estava lá, se aproximando. Disse: quem vem subindo essa hora? O som aumentou. E então, parou. Silêncio total. Voltei a andar devagar, tentando manter a sanidade. Cada curva parecia igual. A mesma árvore, a mesma placa enferrujada, curva do esquecimento, 600 metros. Comecei a suar frio. A estrada me prendia, como um laço invisível. Foi na quinta vez que passei pela placa que vi algo diferente. Um caminhão, parado no acostamento. Antigo. Um modelo Scania 111 azul, todo enferrujado. Pneus afundados na terra, para-brisa trincado, a pintura desbotada. Parecia abandonado há anos, mas as luzes de freio ainda estavam acesas. Desci do meu caminhão com cautela. A cabine estava vazia, mas o rádio, aquele rádio velho de botão giratório, estava ligado, e dele saiu uma gravação, repetida em voz baixa. Curva do esquecimento, curva do esquecimento, curva do... Desliguei aquilo com a mão trêmula. E quando olhei o banco do motorista, vi uma marca, como se alguém tivesse sentado ali até agora. Saí da cabine do caminhão azul sentindo que havia entrado em algo que eu não compreendia. O rádio desligado, a cabine vazia, mas o ar parecia ter memória, como se alguém tivesse estado ali por tempo demais. Voltei para o meu caminhão, tentando convencer a mim mesmo que era só um surto de cansaço. Mas quando girei a chave na ignição, senti algo diferente. O som do motor estava estranho, mais grave, mais lento, como se o caminhão estivesse debaixo d'água. Comecei a andar de novo. A serra seguia sem fim. A mesma curva, a mesma árvore, a mesma placa, curva do esquecimento, 600 metros. A luz dos faróis parecia cada vez mais fraca, a névoa mais densa, a estrada mais estreita. Foi então que vi pela primeira vez alguém caminhando no acostamento. A silhueta de um homem, alto, magro, arrastando um dos pés como se tivesse ferido. Diminuí a velocidade, fui emparelhando com ele. Tá tudo certo aí, irmão? Perguntei pela janela. Ele não respondeu. Continuou andando, olhando fixo para frente. Quando passei por ele completamente e olhei pelo espelho retrovisor, ele havia desaparecido. De novo, o mesmo vazio de sempre. Só que dessa vez o que me arrepiou não foi o desaparecimento. Foi o que eu vi no espelho interno. Um vulto no banco de trás. Eu nem lembrava que meu caminhão tinha banco traseiro. Virei com um tranco, mas não havia nada ali. Só a sombra projetada da minha própria cabeça. Ou, pelo menos, foi o que eu quis acreditar. A luz interna piscou, o painel travou, e então, pela primeira vez, o rádio, ligado sozinho, murmurou algo quase indecifrável. Parecia uma gravação antiga, arranhada. Descer, a estrada nunca termina, esquece. Foi nessa hora que eu senti, não era só a estrada que estava me prendendo, era a minha cabeça. Algo ali queria que eu esquecesse de onde eu vim, do que estava fazendo, do meu nome, da minha vida. Era como se eu estivesse dirigindo por dias, meses ou anos, sem saber mais quem eu era. E quando olhei para minha carteira, jogada no painel,
Minha foto estava apagada. Eu fiquei encarando aquela foto apagada, como se meu rosto tivesse derretendo diante dos meus olhos. A identidade plastificada ali na carteira mostrava meu nome, meu CPF, mas onde deveria estar minha cara, só um borrão acinzento, como se alguém tivesse passado uma borracha sobre mim. Comecei a suar, mesmo com o frio cortando pelas frestas da cabine. Tentei lembrar onde nasci, o nome da minha mãe, o rosto da minha esposa. Nada. Tudo que vinha era neblina, silhueta sem definição, um buraco na mente onde devia estar minha vida. Gritei, bati no volante, liguei o motor com força, engatei a marcha e acelerei como se fugir daquilo fosse possível. Mas a estrada não deixava. A curva voltou, a placa voltou, a árvore tombada, e dessa vez o caminhão azul que eu tinha encontrado não estava mais parado. Ele estava na pista, devagar, logo na minha frente, com as luzes acesas e alguém dirigindo. Fui me aproximando, quase encostando, querendo ultrapassar. Mas quando passei ao lado e olhei pela janela, vi a mim mesmo dirigindo aquele caminhão. Mesma camisa, mesmo rosto, mesma expressão de pavor. Era eu, com os olhos arregalados, encarando nada. E então, ele virou o rosto e me olhou. E sorriu. Mas não era um sorriso meu. Era torto, estranho, como se outra coisa estivesse usando meu corpo. Fiz uma curva fechada e quase joguei meu caminhão no barranco. Tremia, gritava. As lágrimas vieram sem que eu percebesse. A estrada estava me apagando, me substituindo, me diluindo. Eu já não sabia mais se estava vivo ou se era só mais uma parte da serra. O caminhão ainda rodava, mas eu já não dirigia. Meus braços mexiam o volante como se estivessem soltos, desconectados de mim. A paisagem ao redor, se é que ainda era uma paisagem, tinha virado uma mistura de neblina, escuridão e lembranças apagadas. Eu tentei me lembrar da viagem, do dia anterior, da última parada, da última refeição, mas tudo vinha distorcido, fragmentado. A única coisa que restava era a estrada. A curva, o mesmo trecho, a mesma árvore, a mesma placa. Curva do esquecimento, 600 metros. Pensei em abandonar tudo, saltar do caminhão, gritar até não ter mais fôlego. Mas aí vi uma luz ao longe. Uma descida. Parecia diferente. A estrada parecia nova, ou melhor, real. Reduzi a velocidade. Olhei para os lados. A névoa parecia recuar como uma cortina se afastando. Senti cheiro de terra seca, o som de grilos, um fio de vento no rosto, o tipo de coisa que a gente só percebe quando fica tempo demais sem. Pensei, é agora. Pisei no acelerador e desci. A pista foi abrindo, as curvas cessando, o GPS voltou a funcionar, o sinal do celular piscou. Estacionei num posto de gasolina simples, à beira da rodovia. Desci do caminhão. O frentista me olhou com uma expressão estranha. "Você vem da serra?" Ele perguntou. "Sim", respondi com a voz falha. Ele ficou me olhando por alguns segundos, depois apontou com o queixo para um quadro de avisos dentro da lanchonete. "Dá uma olhada ali, se puder." Fui até o quadro. Havia fotos. Rostos de caminhoneiros desaparecidos, uns mais novos, outros envelhecidos. Datas de desaparecimento: 2004, 1998, 2013. E ali, entre eles, uma foto minha, com meu nome completo, com a legenda escrita não. Desaparecido desde outubro de 2020, último contato na curva do esquecimento. Minhas pernas fraquejaram. Olhei para o espelho da lanchonete. O reflexo estava lá, mas era fraco, como se não refletisse completamente, como se eu não estivesse ali todo. O frentista me chamou de novo, mas sua voz soava distante, muito distante. E eu percebi que, apesar de ter saído da serra, a serra não saiu de mim.
Meu nome é Edivaldo Costa, 48 anos, nascido e criado no Mato Grosso do Sul. Filho de carreteiro. A estrada tá no meu sangue. E eu já enfrentei de tudo. Cheia, atolamento, onça atravessando pista e até enchente que levou o pontilhão embora. Mas tem uma noite que eu nunca esqueci. Foi em 2021, mês de novembro. Época de transição da seca para cheia, quando o ar já fica pesado, úmido, e o cheiro de mato fermentado toma conta do entorno. Peguei um frete de ração saindo de Corumbá com destino a Poconé. A rota padrão estava bloqueada por causa de uma ponte interditada, e aí o cliente mandou um desvio, um trecho por dentro do Pantanal. Pouco usado, mas teoricamente seguro. Me avisaram que a travessia seria por uma estrada de chão batido, com alguns trechos estreitos e mata fechada. Nada que eu já não tivesse passado antes. Só que ninguém me falou sobre a curva do Brejo Fundo. Saí por volta das 20 horas, com o tanque cheio, lanternas reforçadas e café na garrafa térmica. Entrei no desvio perto das 22h30, quando o céu ainda estava claro de luar. Mas em menos de meia hora, nuvens pesadas começaram a tomar conta do alto. O calor virou abafamento, a mata fechou dos dois lados, e a estrada virou um corredor vivo, onde tudo fazia barulho. Grilos, rãs, aves noturnas e um som que eu não conseguia identificar. Algo parecido com água sendo mexida, como se alguém caminhasse devagar dentro do brejo. Na altura da tal curva do Brejo Fundo, vi a primeira coisa estranha. Uma cruz de madeira simples, fincada na beira da estrada. Tinha um capacete de moto amarrado nela e uma garrafa de cachaça pendurada por um arame. Ali, o cheiro mudou. Ficou mais forte. Cheiro de carne velha e lama quente. Reduzi a velocidade. Os faróis bateram em algo lá na frente. Uma figura. Um homem, parado na beira da estrada, alto, vestindo calça jeans escura, camisa aberta no peito, chapéu aba larga. Ele me olhava fixo, sem mexer um músculo. A buzina falhou. O rádio, que tocava uma música sertaneja antiga, chiou forte e cortou. E nesse silêncio total, eu ouvi claramente ele dizer, sem mover os lábios, aqui a gente não volta, não. Fiz o caminhão passar direto, a respiração presa, o suor escorrendo gelado pelas costas. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, mas agora com a cabeça virada ao contrário. Depois daquela visão, meu corpo ficou tenso como se tivesse levado um choque. A curva do Brejo Fundo parecia me engolir aos poucos. Segui devagar, mas meus olhos não desgrudavam do retrovisor. O homem ainda estava lá. Não andava, não virava o corpo, só permanecia parado, com aquela cabeça bizarra virada para trás, olhando fixamente para mim. Parecia que o tempo havia parado ao redor dele. O rádio que antes tocava música, agora estava mudando sozinho as estações, sussurrando estática incompreensível. Às vezes, uma voz sussurrante, que eu não conseguia entender, ecoava no meio do chiado. Meu coração batia forte, o suor escorria pelo pescoço e pelas mãos. O caminhão, que até então estava firme, começou a falhar. O motor gaguejou, as luzes do painel piscavam e o tacômetro oscilava loucamente. Tentava ligar o pisca-alerta, mas ele não respondia. Era como se o caminhão tivesse possuído. Olhei para o lado e vi claramente algo que não deveria estar ali. Uma sombra, pequena, rastejando rápido pela margem da estrada, como se me seguisse a pé. Fiquei paralisado. Uma sensação esmagadora de estar sendo caçado me tomou por completo.
Conforme avançava, o brejo parecia se fechar mais ainda, e a estrada não tinha fim. Cada curva era a mesma curva. A neblina descia e subia, como ondas sufocantes. Comecei a duvidar se sairia dali. Se aquela estrada não era um laço e eu apenas uma presa. À medida que eu seguia, o caminhão continuava a falhar. O motor gaguejava e as luzes do painel piscavam como se tivesse vida própria. A neblina já era quase sólida. Um manto branco que entrava pelas janelas fechadas e parecia querer me engolir. De repente, ouvi o estalo de galhos quebrando do lado esquerdo da estrada. Olhei rápido, mas só havia mato denso e silêncio. Não demorou para eu perceber que a sombra que eu tinha visto antes não estava mais só na margem. Agora parecia cercar o caminhão, como se o brejo tivesse vivo, se movendo junto comigo. Tentei acelerar, mas o caminhão resistia, como se tivesse preso numa armadilha invisível. O cheiro forte de carne podre ficou insuportável. Parecia que o próprio pântano estava respirando junto comigo, um hálito quente e úmido que me sufocava. Meu corpo gelava, a mente girava. A sensação não era apenas de medo, era algo mais profundo, uma presença densa e sufocante, como um abraço de morte. Foi aí que, entre a neblina, uma mão apareceu. Não uma mão humana, mas uma forma escura e grotesca, estendida para mim, para dentro do caminhão. Eu tentei fechar a janela, acelerar, fugir, mas não havia para onde ir. E então, a última coisa que eu ouvi antes do silêncio se fechar sobre mim foi um sussurro. Aqui a gente não volta, não. Eu não conseguia mais pensar direito. O suor escorria, meu corpo tremia e a respiração era um nó preso na garganta. O brejo parecia se fechar em volta do caminhão, os galhos arranhando a lataria, o cheiro pútrido sufocante. A mão escura voltou a aparecer, agora batendo no vidro da janela, devagar, insistente, como chamando ou ameaçando. Eu estava preso, sem forças para reagir, a mente fervendo em pânico. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar freneticamente e a escuridão da neblina parecia se enroscar nos faróis, sugando a luz. O motor falhou de vez. O caminhão parou. Silêncio. Foi quando eu ouvi atrás de mim, no meio do brejo, o som de passos pesados. Eu não tinha coragem de olhar para trás, mas não precisava. Um arrepio gelado me subiu à espinha quando senti, bem perto da minha orelha, um sussurro tão baixo que parecia o vento, mas era a voz dele. Você não devia ter vindo. O caminhão inteiro tremeu. E pela primeira vez desde que entrei naquela estrada, eu tive certeza que aquilo não era só uma presença. Era uma força que queria me levar. O medo me paralisou. Eu não conseguia mexer nada, nem falar. O silêncio explodiu com um grito primal. Um grito que parecia vir do brejo, das árvores, da própria terra. E então, a última coisa que eu vi, antes da escuridão me engolir, foi o homem da curva. O mesmo que me avisou, com olhos vazios e um sorriso de quem já está perdido para sempre. Quando aquele grito cortou a noite como um açoite e a figura do homem da curva surgiu diante de mim, com aqueles olhos fundos, vazios, e o sorriso torto que parecia devorar a alma,
Eu senti algo dentro de mim se partir em 1000 pedaços. Foi como se a realidade tivesse quebrado e o medo tivesse tomado conta de cada célula do meu corpo. Mas naquele instante, uma força visceral tomou conta da minha mente. Uma vontade selvagem de não deixar a morte levar o que ainda restava de vida em mim. Com as mãos trêmulas, girei a chave, senti o motor dar um rugido áspero e arrancar com força. O caminhão, que há pouco parecia um peso morto, ganhou vida, como um animal feroz. O brejo parecia querer me abraçar. A neblina se adensava, como se quisesse me engolir inteiro. Mas eu não podia ceder. Pisei fundo no acelerador, as rodas patinavam na terra molhada, a carroceria balançava com cada solanco da estrada estreita e enlamada, mas eu só tinha um pensamento: fugir. O ar frio e úmido invadiu a cabine pelas frestas, misturado com o cheiro forte e pútrido que parecia vir daquela maldita estrada. O silêncio foi quebrado pelo barulho do motor e pelo som dos galhos raspando no caminhão, como se os dedos de um monstro tentassem me agarrar. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, vi a silhueta do homem parado no meio da estrada, imóvel, sorrindo para mim, com aquele sorriso que gelava o sangue. Não olhei mais. Cada curva parecia uma eternidade. A estrada, que antes parecia infinita, começou lentamente a se abrir. A névoa rareava, o céu clareava e as árvores foram ficando menos densas. Quando finalmente vi a luz distante de uma cidade, senti as pernas falharem e lágrimas escorrerem do meu rosto. Estava vivo. Mas eu não era mais o mesmo homem que entrou naquela estrada. Nos dias que se seguiram, tentei falar sobre o que aconteceu, mas ninguém acreditava. Chamavam de loucura, estresse, coisa da idade. Mas eu sabia que tinha escapado do abraço da escuridão, que tinha enfrentado algo que muitos nem ousam nomear, e que aquela estrada, a curva do Brejo Fundo, não é só um trecho esquecido no mapa, é uma armadilha para a mente, um portal para o esquecimento. E toda vez que o vento sopra entre as árvores, eu sinto o chamado. Eu sei que eles ainda estão lá, esperando. E eu não sei quanto tempo ainda vou conseguir fugir, porque sobreviver foi só o começo do meu pesadelo.